Graça e paz, igreja, amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Amém? Me ajuda aqui, pastor Caio. Ô, Danilo, por favor, pode apagar as luzes. Deixa ela apagadinha hoje. Queridos, quero continuar compartilhando aquilo que Jesus tem falado nos nossos corações. Você que está nos visitando nessa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso poder... Muito obrigado, Chico. Poder compartilhar de uma noite tão gostosa, de uma noite tão linda como essa. Não sei você como está o seu coração, mas eu sou um pouco mais emotivo e Deus tem ministrado muito meu coração nessa noite, através das canções, através do coral, que foi muito bonito, através da apresentação das nossas crianças, do Ministério de Dança Infantil. E eu tenho certeza que Ele vai falar, querido, aos nossos corações grandemente através da palavra dEle. Você crê nisso? Amém. Então dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você, querido, o texto da palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, do verso 1 até o verso número 20. Eu vou ler aqui na versão NVT, e você pode acompanhar comigo aqui no telão, ou você pode acompanhar comigo aí através da sua Bíblia, do seu smartphone. Enfim, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus e depois nós vamos conversar sobre algo muito interessante, sobre esse momento que marcou a história, não somente a história bíblica, mas toda a história da humanidade foi marcada por esse acontecimento. A palavra de Deus aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 1, diz assim: Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Olha que interessante aqui, querido. Essa tradução diz que Maria era sua noiva. Só para a gente entender o contexto aqui do que essa tradução está dizendo. Talvez você pensar, poxa, mas Jesus não tinha casado, ou José não tinha casado ainda com Maria, que Maria engravidou antes do tempo. Na verdade, a história diz que existia dois momentos para um casamento acontecer, propriamente dito. O primeiro momento era o primeiro momento onde se fazia um contrato e o homem ele iria atrás do dote, para depois que o homem conseguisse o valor do dote, e então esse casamento ele era consumado, propriamente dito. Depois do pagamento do dote, o homem se casava com a esposa, o homem realmente tinha a esposa como mulher e a esposa tinha o homem como marido. Ainda nesse momento aqui, eles estavam nesse primeiro momento. Algumas traduções dizem que Maria estava desposada com José, ou José estava desposado com Maria. Existia um compromisso deles se casarem. Por isso que essa Bíblia diz, essa versão diz que Maria estava noiva de José. Verso de número 6, assim, estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primeiro filho. Olha mais uma coisa interessante aqui. A Bíblia diz que ela deu à luz ao seu primeiro filho. Um menino. Envolveu em faixas de pano e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. E de repente, olha os de repente de Deus aí, querido, na Bíblia. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Querido, quando eu lia essa palavra, quando eu lia o Evangelho de Lucas, eu fiquei pensando que brilho foi esse, querido, que esses pastores viram. Que momento foi esse e o que esses pastores viram que deixaram eles aterrorizados?
É isso que a Bíblia está dizendo, que quando Jesus nasceu, os pastores que estavam pastoreando ali ao redor daquela cidade, eles foram avisados pelo anjo do Senhor. E eles viram uma glória, algo esplêndido, algo indescritível, querido. E eles ficaram aterrorizados. O verso número 10 diz assim: mas o anjo lhes disse: não tenha medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, aleluia, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal. Qual sinal, pastor? Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo eles depressa ao povoado, encontraram Maria. Espera aí, querido, porque minha Bíblia andou aqui mais do que deveria. Indo eles depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito. E todos que ouviram a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no seu coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. E tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Pai, por essa noite tão linda, por essa noite tão especial. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o nosso convidado de honra aqui, Pai. Nada teria sentido, Pai, se o Senhor não estivesse presente, Pai. Nada teria sentido, Pai, se a Tua presença não fosse tão real, tão maravilhosa como nós podemos ter a certeza e nós podemos sentir ela aqui nesse lugar, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que é vida para nós, Pai, que é alimento para nós. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que tem o poder de transformar as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que tem o poder de nos corrigir, de nos levantar, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque todo esse culto, Pai, foi preparado para o Senhor, Pai. Toda essa noite, todo esse dia foi preparado para celebrar, Senhor. Celebrar o Teu nascimento, Pai. Celebrar o dia em que o Senhor veio a esse mundo, Pai. Celebrar o dia em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo precioso, Pai. A minha oração é para que o Senhor ministre o coração de cada homem, de cada mulher de Deus aqui, Senhor. Ah, papai, vai além do que eu consigo comunicar, Senhor. Vai além, Senhor, das minhas limitações, Pai. Vai além, Senhor, meu Deus, daquilo que eu consiga falar, expressar, ensinar, Senhor. Vai além, Pai, daquilo que cabe, Senhor, dentro de mim. Ministra cada coração aqui, Senhor, de uma forma personalizada. Essa é a minha oração, Senhor. Essa é a nossa oração como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quem está animado para receber a palavra de Deus, querido? Será que é só isso mesmo, meu Deus? Acho que não. Acho que tem mais gente empolgada para receber a palavra de Deus aqui. Queridos, Lucas está nos relatando o dia em que o Senhor Jesus ele veio ao mundo. Eu quero conversar com vocês essa noite sobre a manjedoura. Entre tantas coisas extraordinárias, queridos, que aconteceram nesse dia, no dia em que Jesus veio ao mundo,
Deus escolheu falar conosco hoje através da manjedoura. Muitas coisas, queridos, interessantes aconteceram aqui, querido. A primeira coisa que nós podemos entender é que José e Maria, eles saíram da sua cidade, eles saíram de Nazaré e eles foram para Belém. Por causa de um recenseamento ali. Quando eles chegaram, querido, naquela cidade ali, a palavra de Deus diz que eles não encontraram lugar em uma hospedaria. Às vezes Deus faz entender que eles saíram batendo de hospedaria em hospedaria, em hotéis, até encontrar um lugar. Mas quando nós vemos historicamente aquilo que estava acontecendo aqui nesse momento, nós vemos algumas coisas interessantes. Porque o que era de costume ainda é de costume hoje, principalmente no povo judeu. É que quando alguém sai da sua cidade e vai para uma outra cidade, dificilmente essa pessoa se hospeda no hotel. Porque tradicionalmente ou culturalmente, o povo, eles são muito acolhedor. Eles não deixam que ninguém, nenhum parentesco deles, saiam da sua cidade e venham para, por exemplo, para Paranavaí para ficar no hotel. Essas pessoas gostam que eles recebam os seus parentes nas suas casas. E é interessante nós atentarmos também para esse nome hospedaria, porque nos remete a uma outra hospedaria lá da parábola do samaritano. São duas coisas totalmente diferentes, dois lugares totalmente diferentes. Não sei se você já viu ou já teve... Hoje, quando eu meditava, preparava essa mensagem, eu vi uma imagem muito interessante sobre a casa nos tempos de Jesus. Gostaria que Samuel colocasse aqui a casa nos tempos de Jesus, para a gente conversar um pouquinho a respeito disso. É importante nós entendermos sobre o ponto de vista real de como era uma casa nos tempos de Jesus. Essa imagem aqui remete ao quintal da casa. Essa primeira portinha aqui, do nosso lado esquerdo, esse lugar, era um lugar onde se guardava as ferramentas. Agora ficou melhor, né? Era um lugar onde se guardavam os animais, principalmente no inverno. E foi num lugar como esse, queridos, que Jesus nasceu. Foi num quartinho como esse, cheio de palhas, com os animais ali. Certamente não era um lugar muito agradável, não era um lugar muito cheiroso. A casa, então, era subir aquelas escadas ali, era uma casa de, normalmente, um cômodo apenas, onde toda a família morava nessa casa. Algumas casas, nesse tempo, possuíam 2 quartos, 2 cômodos. Um cômodo era para a família e um cômodo era o quarto de hóspedes, ou a hospedaria. Não sei por qual motivo, a Bíblia diz que as hospedarias estavam todas ocupadas. Não sei se nessa casa não havia um quarto de hóspede, ou se esse quarto de hóspede já estava ocupado. A grande verdade é que quando José e Maria eles chegaram nesse lugar, não havia lugar para eles repousarem. Então, Jesus nasceu num lugar, querido, como esse aqui, ó. Simples, num lugar que muitas vezes nós imaginávamos algo totalmente diferente do nascimento daquele que iria mudar toda a história do mundo. Aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jamais, talvez, nós poderíamos imaginar que ele ia nascer num lugar como esse. Mas foi nesse lugar, querido, que não era confortável, que não era cheiroso, que não era talvez um lugar, talvez não, com certeza, não era um lugar próprio para o nascimento de uma criança. Consegue imaginar, querido, uma criança nascendo num lugar insalubre como esse, junto com os animais, junto com um monte de palha. E é difícil da gente imaginar isso nos tempos de hoje. Mas foi nesse lugar, querido, que Jesus nasceu. Foi nesse lugar que o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Foi nesse lugar, querido, que o Senhor,
O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele veio ao mundo numa estrebaria. Não foi num grande palácio. Não foi num lugar de eminência, num lugar confortável. Não, não, não. Jesus veio ao mundo nesse lugar simples, modesto, rodeado de animais e de pessoas simples, sem relevância nenhuma. Foi nesse lugar, querido, que o nosso Senhor, que o nosso Salvador, ele nasceu. Em uma manjedoura, num cesto coberto por alguns panos. É interessante, a palavra de Deus aqui diz que os pastores daquela região, eles foram avisados. Mas havia mais duas pessoas ali que sabiam do nascimento do nosso Senhor, do nosso Salvador. Simeão, um senhor, um sacerdote já quase ao ponto de se aposentar, Deus havia falado com Simeão. E quando ele, eu acho muito lindo isso, querido. E quando ele vê Jesus, quando ele pega Jesus, ele diz: agora eu posso partir. Agora eu vi salvação. Agora eu vi aquele que vai transformar toda a história. Eu estou parafraseando, querido, não foi isso que Simeão disse. Mas o entendimento dele, quando pegou o Senhor Jesus, é que zerou a vida. Tipo, agora eu posso morrer, porque eu já vi o Salvador do mundo. Eu já vi o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Uma outra pessoa simples, querido, comum como nós, era uma mulher chamada Ana, uma viúva, que servia no templo, que ficava o dia todo no templo orando ao Senhor. Deus havia falado com Ana sobre o nascimento de Jesus. Esse era o cenário, meus irmãos, onde o nosso Senhor nasceu. Não existia ninguém importante ali ao seu redor, não existia luxo, não existia nenhuma condição digna para uma criança se nascer. Mas foi nesse ambiente que Deus escolheu vir a essa terra, para pisar nessa terra, para habitar nessa terra. Existem muito mais coisas aqui interessantes, querido. Muitas vezes não cabe da nossa cabeça entender isso. O apóstolo Paulo diz que a sabedoria de Deus, ela é loucura para o homem. O apóstolo Paulo, nessas palavras, queridos, ele está dizendo que não cabe na nossa mente entender que alguém tão importante, que alguém tão relevante, que o próprio Deus iria vir a essa terra e nascer num lugar tão insignificante como esse. Mas foi assim, querido, que Jesus nasceu. Foi assim que ele escolheu, que Deus escolheu pisar aqui nessa terra. A primeira vez, querido, que alguém viu a Deus encarnado foi numa manjedoura. Um bebê enrolado por alguns panos. Não existiu outra forma, querido, de alguém ver a Deus aqui nessa terra. Sabe, hoje nós vemos um evangelho onde as pessoas fantasiam muitas coisas, onde algumas pessoas pregam um evangelho romântico, de coisas boas, de coisas agradáveis. Não era esse, querido, o evangelho que nós olhamos para a palavra de Deus. Quando nós olhamos, querido, para as Escrituras, quando nós olhamos para esse lugar, para essa manjedoura, querido, nós olhamos e parece que não há uma conexão entre aquilo que se prega nos dias de hoje. Não há prosperidade nenhuma, querido, ao nascer uma manjedoura enrolada por alguns panos. Pelo contrário. É nesse mesmo contexto, querido, que Lucas ele falou sobre o sinal. Lembra no texto aqui que ele fala sobre o sinal? Vocês verão o sinal de que ele é o próprio Deus, de que ele é o Filho de Deus, o escolhido. E qual era o sinal? Está aqui, queridos, a partir do verso de número 8.
Perdão, no verso número 12. Vocês o receberão por esse sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos lugares. Paz na terra, aqueles que Deus se agrada. E quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém ver esse acontecimento, porque o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado em uma manjedoura. Algumas perguntas, querido, nos vêm à mente. Você acha que para esses anjos, queridos, tinha alguma diferença se Jesus estivesse nascido em uma manjedoura ou num palácio real? Não existia nenhuma diferença. A grande questão aqui é que eles viram as escrituras se cumprindo. Os anjos cumpriram o seu papel, querido. Este é o sinal que o Salvador veio ao mundo. Não de alguém que nasce em uma família rica, de berço de ouro, não. O sinal é que eles iriam encontrar um menino enrolado em alguns panos dentro de uma manjedoura, dentro de uma estribaria. Esse era o sinal. Eu quero compartilhar com vocês pelo menos 3 princípios importantes, querido, da palavra de Deus, sobre o significado da manjedoura nas nossas vidas. O que nós podemos aprender com o nascimento do nosso Senhor aqui. Quantos estão aqui comigo, amém? Não dorme não, querido, está acabando já. Acabando a introdução, acabei a introdução agora nós vamos começar a pregar. Amém? Quem aguenta mais um pouquinho aí? Amém? Não demorar não. Primeiro princípio, querido. Deus não nos abandonou. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus não nos abandonou. Jesus não nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Aleluia! Além de nos salvar, querido, Ele não nos deixou só. Sabe, talvez, não sei você se já teve essa impressão de olhar para a sua vida, de olhar para a sua infância e dizer: poxa, mas eu nasci numa casa tão simples. Poxa, mas eu nasci num cenário tão difícil. Bem-vindos, querido, ao cenário talvez um pouco ou bem melhor do que aquele que Jesus nasceu. Amém? Ah, pastor, mas foi tão difícil a minha infância, a minha também não foi fácil, querido. Mas quando nós olhamos para a manjedoura, o que nós vemos? Você acha que Jesus teve uma infância fácil ou não? Não, não teve, querido. Poxa, mas nós tivemos o privilégio, talvez a maioria aqui, de nascer num hospital. Só o mais antigo nascia nas casas, né, através da vida das parteiras. Mas a grande maioria de nós aqui, nós nascemos no hospital. Tudo limpinho, tudo esterilizado, tudo bonitinho. A mãe leva aquela roupinha bonita, especial, para colocar a primeira troca do bebê. Não é assim? É sensacional isso, querido. Mas quando nós olhamos para Jesus, não, querido. O Salvador do mundo nasceu numa manjedoura. Não importa, querido, onde nós nascemos. Amém? Não importa se nós nascemos num lugar bom, num lugar nem tão bom. Não importa se a nossa infância foi uma infância boa, uma infância nem tão boa. Não importa se a nossa infância teve algumas faltas, ou se não teve nenhuma falta, glória a Deus por isso. Sabe o que importa para nós? É que Ele, querido, Jesus Cristo, nosso Senhor, nasceu dentro de mim e de você. Amém? E importa, querido, é que Ele nasceu dentro de mim e de você. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia! Sabe, meus irmãos, nós vemos ainda muitas pessoas discutindo. Não, Jesus nasceu nesse dia. Não, Jesus não nasceu no dia 25 e vocês comemoram o Natal.
Sabe qual, querido? Pouco importa qual foi o dia. Se não foi no dia 25, se foi no dia 25, eu não sei. E eu não estou nem preocupado com isso, querido. O que é importante de verdade para nós é que ele nasceu, amém? Isso que é o mais importante para nós, querido. Ainda tem gente discutindo se foi ele que nos achou, ou se que nós que achamos ele no meio da caminhada cristã. Qual diferença faz isso, queridos? Nenhuma. Não faz nenhuma diferença, querido. O importante é que nós encontramos ele, ele nos encontrou e está tudo certo. Isso é o mais importante, não é verdade? Jesus, querido, ele tinha todo o poder, porque a palavra de Deus diz que ele estava com Deus desde o princípio. Quando nós olhamos lá para Gênesis, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nós vemos Jesus desde o início, desde antes da fundação do mundo, querido. Jesus poderia ter vindo a esse mundo aos 30 anos de idade, sim ou não? Sim. Cair aqui na terra com 30 anos, estava tudo certo. Cumpriu o seu ministério, 3 anos e meio, voltava para o pai e beijo para todo mundo. Mas não, querido, ele escolheu nascer como uma criança. Isso que eu acho mais fantástico, querido, na palavra de Deus. E ele não só está conosco, querido, como ele nunca nos abandonou. Sabe quando nós olhamos para a nossa vida, querido? Quem aqui já foi rejeitado alguma vez? Amém. Quem aqui já foi humilhado alguma vez? Alguém aqui já foi caluniado alguma vez? Quando nós olhamos para Jesus, querido, quem que inaugurou todas essas coisas? Foi ele, querido. Foi ele. Foi ele que foi primeiro caluniado. Foi ele que foi primeiro xingado. Foi ele que foi julgado injustamente por homens corruptos, por homens que não tinham nenhuma moral para fazer o que eles fizeram. Jesus inaugurou tudo isso, querido. Sabe, hoje muitas vezes nós nos machucamos, nós nos ferimos, nós nos chateamos, às vezes uns com os outros. Ninguém é de ferro, querido. Essa aqui é a grande verdade. Mas quando nós paramos, querido, e olhamos para a vida de Jesus, nós olhamos para os nossos problemas, nós olhamos para as calúnias, para as difamações, para as dificuldades e seguimos em frente, querido. Porque tudo aquilo que Jesus sofreu foi muito, 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 muito maior do que aquilo que nós sofremos hoje. Posso ouvir amém? É assim, meus irmãos. Ele inaugurou todas as coisas. Tantas coisas boas, querido, que Jesus também inaugurou. Outras coisas que não são tão agradáveis. Ele sofreu primeiro. Ele padeceu primeiro. Ele morreu primeiro. Ele foi rejeitado, foi humilhado. Muita gente não acreditou no seu ministério. As pessoas falavam, existe um homem lá de Nazaré. E sabe o que os outros falavam? Isso. Que mané lá em Nazaré, o quê, pai? Pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Sabe por que eles falavam isso? Porque Nazaré era um lugarzinho bem pequenininho, insignificante. Belém, onde ele nasceu, já era um lugar chamado de periferia. Mas Nazaré, querido, era um lugar insignificante, um lugar de 200, 300 pessoas aproximadamente. Quando se falava de Nazaré, as pessoas não davam a mínima para Nazaré. Existe um homem lá em Nazaré. De lá não vem coisa boa não, querido. Era assim, querido, que Jesus sofria. Mas sabe o que alegra o nosso coração? Ele nasceu. Amém? E ele nasceu com um propósito. Ele nasceu para nos salvar. Amém?
Glória a Deus por isso, queridos. Ele nasceu para nos salvar, Ele nasceu para restaurar, Ele nasceu para transformar a nossa vida, a nossa história, a nossa família. Ele nasceu para nos tirar, querido, desse lugar de choro, de angústia, de tristeza. Ele nasceu para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Glória a Deus! Hoje nós não vivemos mais, queridos, nesse império das trevas, onde a dor, onde o pecado, onde a angústia opera. Ele nos tirou, querido. Ele nos arrancou desse lugar de solidão. E Ele nos colocou no reino do Filho do seu amor. É nesse lugar que nós estamos hoje. Nós não estamos mais lá, querido, no reino das trevas. Nós estamos aqui, no reino do Filho do seu amor. Não sei se isso alegra o teu coração, querido, mas alegra muito o meu coração. Porque quando eu olho, querido, para as Escrituras, quando eu olho para aquilo que Jesus fez na minha vida, quando eu olho para aquilo que Jesus transformou a minha história... Puxa vida, querido, essa semana aconteceu algo muito interessante, querido. Por um acaso, eu tive a oportunidade de ir na casa onde mora a minha mãe biológica. Eu fui entregar algo nessa casa e, por um acaso, na hora que eu comecei a subir a rua, quando eu comecei a subir a avenida, falei, puxa vida, mas o número não chegava. E quando eu cheguei, era a casa da minha mãe biológica. E ela já é uma senhora, eu bati palma, ela ficou me olhando. Eu falei, aí eu tirei o capacete, falei, não tá conhecendo não, Sueli. Ela, oi, filho, tudo bem e tal. E aí eu passei fiz o que eu tinha que fazer ali, passei um tempinho conversando com eles ali, com o José, que é um dos irmãos nossos mais novos. Querido, mas quando eu saí daquele lugar assim, me deu uma angústia no coração, assim, por causa da simplicidade daquele lugar, querido. Mas ao mesmo tempo que me deu uma angústia no coração, eu falei, meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque talvez eu poderia estar naquele lugar ali, e eu não estou mais. Não só num lugar físico, querido, mas num lugar espiritual. Falei, Deus, obrigado porque o Senhor transformou toda a minha vida, toda a minha história. O Senhor me colocou num novo lugar. Num lugar de alegria, num lugar de contentamento. Num lugar de transformação, num lugar de vida, querido. Eu fui muito ministrado por Deus, querido, nesse dia. E é isso que Jesus ele fez, é isso que Jesus tem feito, querido, ao longo da história nas nossas vidas. Não é a história do pastor Fábio, querido, é a história de todos nós. É a história de toda a humanidade, querido. Nós estamos vivendo uma transformação de vida a todo momento. Nós estamos sendo renovados dia após dia, o nosso espírito está sendo vivificado e cada dia que passa nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Posso ouvir amém? Glória a Deus, aleluia. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, querido, com a manjedoura, é que Jesus ele não fugiu dos processos. Jesus ele não queimou etapas. Lembra que eu falei há pouco que ele poderia ter vindo na terra com 30 anos de idade, cumprir o seu ministério e... Beijo para vocês, eu estou indo para o Pai. Não, ele escolheu vir como um bebê, querido, como uma criança. Ele não queimou etapas, ele passou, querido, pelo processo. Ele veio como um bebê totalmente dependente da sua mãe. Maria que lhe dava de mamar para Jesus. Provavelmente, né? Maria cuidava de Jesus, Jesus chorava, querido, Jesus chorava quando tinha fome. Jesus dependia do cuidado, do amor, querido, que Maria tinha pela vida dele. Jesus dependia do cuidado, da proteção que José exercia como pai dele. Sabe, às vezes, algumas pessoas, de uma forma errônea, ou talvez
Sem conhecimento diz que eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. Isso é uma grande mentira, querido, que o mundo tem falado, tem soprado no ouvido das pessoas nos dias de hoje. Se ele, querido, que era o próprio Deus, o próprio Senhor, escolheu vir ao mundo como uma criança, como um bebezinho, querido, que inspira cuidados, atenção. Foi assim, querido, que o nosso Senhor veio. Ele não queimou etapas. Amém? Às vezes nós queremos avançar, às vezes nós queremos mais, às vezes nós queremos... Mas ele não queimou etapas. Sabe qual foi as primeiras palavras dele, querido, aqui na terra? Sabe quais foram as primeiras frases do nosso Senhor, do nosso Salvador aqui nessa terra? Não foi o levanta e anda. Não foi o a tua fé te salvou. Não foi. Não foi o está consumado. Sabe qual foi as primeiras palavras do nosso Senhor, do nosso Salvador? Foi o choro de uma criança, querido, aqui na terra. Foi o choro, querido, de uma criança indefesa, de uma criança que precisava dos seus pais. As pessoas oravam e diziam, tem um bebê chorando lá em Belém. Quem que é esse bebê? É o Jesus, querido, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Tem um bebê que nasceu numa manjedoura, querido, num lugar simples, mas esse bebê não é um bebê qualquer. Esse bebê é o nosso Senhor, amém? Todas as vezes que nós olhamos para a manjedoura, nós olhamos para a simplicidade do Evangelho. Todas as vezes que nós olhamos para esse lugar onde Jesus nasceu, e nós precisamos parar, queridos, e olhar para esse lugar onde Jesus nasceu. A vida de Jesus foi uma vida simples, querido. A vida de Jesus foi uma vida simples aqui nessa terra. Muito mais simples do que a vida que nós vivemos hoje. Isso é fato. Uma das principais características, querido, de Jesus foi que ele não fez mágica para favorecer a si mesmo. Não, vou pular essa etapa aqui de nenê, porque bebê, ele requer cuidado, e eu não quero ser cuidado por ninguém. Não, eu já vou lá para 12 anos, que eu já chego lá no templo discutindo com os doutores da lei sobre a palavra de Deus. Não. Eu já vou lá para 12 anos, porque daí eu já sei andar sozinho e a minha família vai se perder de mim. Eu vou estar lá sentado discutindo com os doutores da lei sobre as escrituras. Não. Jesus nasceu como bebê, indefeso, como todos nós nascemos. Jesus não fez mágica, querido. Jesus não fez mágica. Jesus nos salvou, querido, de muitas coisas. E essa palavra salvação era uma palavra grega, sozo, e ela tem vários sentidos. Jesus, ele não só nos salvou, querido, da morte, ele só não nos salvou do inferno, ele nos salvou de tantas outras coisas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos a salvação dele sobre as nossas vidas. Jesus nos salvou, querido, de viver uma vida sós, de viver uma vida, querido, sem ter amigos, sem ter família. Jesus nos salvou disso. De viver, de se sentir abandonado aqui nessa terra, Jesus nos salvou disso. Amém? Jesus nos salvou também da ansiedade de querer queimar etapas. Eu pelo menos não conheço alguém que nasceu já com 4, 5 anos de idade. Tem uns bebês que nascem grande aí. Minha mãe falou que eu nasci com 4 quilos. Mais de 4 quilos. Falei, misericórdia, Deus. Nasce uns bebezão aí, querido, mas nenhum bebê nasce com 2, 3 anos de idade, não. Tem que nascer pequenininho. Ele nos salva, querido, de muitas outras coisas.
Ele nos salvou do desejo, muitas vezes, que nós temos e a ansiedade, às vezes, de passar na frente. Ele nos salvou, muitas vezes, dos desejos egoístas que muitas vezes permeiam o nosso coração. Ele nos salvou, querido, de tantas e tantas e tantas outras coisas. E terceiro princípio, querido, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Ele nos salva de achar que tudo é bonito. Nem tudo, querido, foi tão bonito na vida de Jesus. Nem tudo é esse evangelho romântico que se prega hoje em dia. Não é bonito. Não foi bonito com Jesus. Ele nos salva, querido, de colocarmos ele dentro de uma caixa, chamada caixa da prosperidade, que tanto se pregou há alguns anos atrás. Ele nos salva, querido, da caixa onde nós somos o centro das atenções. Onde o que vale, o que realmente importa, sou eu. Ele nos salva, querido, do nosso ego. De achar que tudo é para nós, que tudo tem que ser do jeito que nós queremos. Não, não, não. Não foi assim com ele, querido. Não vai ser assim comigo e com você. Ele nos salva disso também, querido. Ele nos salva, querido, de olharmos para nós e acharmos melhores uns dos que os outros. Ele nos salvou disso. Nós não precisamos disso. Posso ouvir um amém? Nós não precisamos disso. Glória a Deus. A olhar, querido, para Jesus dentro de uma manjedoura, nos salva de pregar o nome dele. Em busca de fama, dinheiro, poder. Como alguns homens, algumas mulheres têm feito nos dias de hoje, infelizmente. Ele nos salvou disso, que nós não precisamos disso. Não só de pregar, mas de cantar, de usar os talentos, os dons que ele nos deu para adquirir fama, para adquirir seguidores, enfim, tudo aquilo que nós vemos hoje na mídia. Ele nos salvou, querido, de tudo isso. Amém? Ao olhar para a manjedoura, querido, Jesus nos salvou de um Natal consumista. O Papa Francisco, alguns anos atrás, na sua homilia, eu acho que esse é o nome, ele falou algo muito interessante. Ele falou que o barulho de todo esse consumismo do Natal, os cristãos não estavam ouvindo a voz do bebê chorando lá na manjedoura. E é verdade, querido. E é verdade. Pastor, você está dizendo que é errado? Não, querido, nada disso. Todos nós aqui estamos nos preparativos para o Natal. Todos nós gostamos de estar em família, em receber as famílias, os amigos, estar sentado numa mesa, e muitas vezes nessa mesa tem fartura, tem tudo, querido. Sabe, mas a grande mensagem, querido, da manjedoura, não é essa mensagem que o mundo prega, de comprar, de fazer, essa correria que muitas vezes nós entramos, principalmente nesses dias que antecedem o Natal. A mensagem de Cristo para nós, a mensagem da manjedoura, ela está atraindo os nossos corações para a simplicidade, querido, daquilo que Jesus fez ou da onde ele nasceu. Sabe que nesse Natal, querido, a minha oração, querido, é que nós não entremos, querido, nessa correria. A minha oração é que nós possamos perceber na simplicidade da vida, no estar com a família, no estar com os amigos, no estar às vezes sentado numa mesa simples. Sabe, a manjedoura também nos ensina que por mais simples que seja a mesa, por mais que se nós estivermos rodeados de pessoas que não são pessoas conhecidas pela mídia, pelo mundo, Jesus está lá, querido. Amém? Jesus nasceu num ambiente desse, num lugar como esse.
de pessoas insignificantes, simples, como nós somos. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós achamos que Deus deveria ter organizado melhor o nascimento de Jesus. Não, mas Deus podia ter organizado melhor, podia ter nascido num quarto de hotel, num lugar mais confortável. E sabe o que isso representa para as nossas vidas hoje? Muitas vezes nós achamos que nós temos que preparar a manjedoura aqui, querido, para Jesus nascer. Muitas vezes nós achamos que nós temos que... Aquele que fuma, acha que precisa parar de fumar. Aquele que bebe, acha que precisa parar de beber. Aquele que mente, acha que precisa parar de mentir. E por aí vai. Sabe, a mensagem de Jesus para nós nessa noite é: deixa Jesus nascer primeiro e deixa que Ele organiza todas as outras coisas. Amém? Não precisa preparar a manjedoura, querido. Deixa Ele nascer. Deixa Ele nascer, às vezes nessa bagunça. Deixa Ele nascer, muitas vezes nesse ambiente insalubre. Deixa Ele nascer. A partir do momento que Ele nasce, Ele começa a colocar em ordem as coisas. É assim ou não é, queridos? Foi assim ou não foi nas nossas vidas? Claro que foi, querido. Primeiro nós deixamos Ele nascer. Depois Ele colocou, ou está, e ainda vai colocar em ordem todas as coisas. Eu quero te convidar a se colocar em pé nessa noite. Convidar o pessoal da música aqui. A ordem nunca foi, nunca é, querido, organizar o presépio para depois Jesus nascer. Deixa Ele nascer, querido. Ah, pastor, mas minha vida está uma bagunça, pastor. Você não sabe da minha vida, pastor. Deixa Ele nascer, querido. Deixa Ele nascer. Depois você vai ver Ele transformar toda a sua vida. Jesus não precisa, querido, do que a gente acha que Ele precisa fazer. Jesus não precisa. Muitas vezes nós achamos tantas coisas. Jesus nunca precisou, nunca vai precisar, querido, dos nossos achismos. Não vai precisar. Deixa Ele nascer, querido. Amém.